quero cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus todas as pessoas que participam deste momento, que estão assistindo, que estão aí na expectativa de receber uma palavra abençoadora da parte de Deus. Eu também estou aqui com essa expectativa, com este desejo de que a sua vida seja alcançada por uma palavra da parte de Deus, uma palavra que realmente abençoe a sua vida. Nós estamos vivendo um momento difícil a nível mundial. O mundo passa por um momento diferente. Na nossa geração, até então, não tínhamos passado por algo parecido. Assistíamos isso através dos filmes, líamos na literatura, mas vivenciar algo como estamos neste momento não tinha ocorrido. Então é algo novo, é algo diferente para todos, da criança ao idoso. As pessoas estão assustadas, com medo, preocupadas, e há alguns até que estão apavorados pelo que ouvem, pelo que veem, pelo que assistem. Mas diante de tudo isso, existe esperança. Principalmente para nós que servimos a Deus, para nós que cultuamos ao Senhor Jesus, sabemos que existe. Eu não estou aqui para falar da pandemia, parte científica, porque existem muitos profissionais falando disso nas redes sociais, nem tampouco para falar sobre a questão política, porque diariamente se ouve, se vê, se acompanha manifestações políticas por conta dessa situação que estamos vivendo. O meu papel aqui é falar sobre o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E boas novas quer dizer boas notícias. O Evangelho do Senhor Jesus, ele veio para este mundo como sinônimo de boas notícias. Trazer para o povo, trazer para nós notícias diferentes no sentido bom. Eu quero tomar aqui como base um texto da Bíblia, o primeiro Evangelho, que é o de Mateus, no capítulo 14, e a partir do versículo 22. É um relato que traz uma história envolvendo Jesus e os seus discípulos. Mas é um acontecimento que eu fiz um link entre ele e o momento que estamos vivendo. E desejo compartilhar com você que está aí do outro lado. Como eu já mencionei, Mateus capítulo 14, versículo 22, nos diz assim: E logo ordenou Jesus para os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, socorre-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram e estavam no barco, os discípulos o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, como eu dizia, nós encontramos aqui em Mateus, neste capítulo e nos versículos que li, a história de Jesus com seus discípulos, envolvendo um dos que mais
falava, um dos que mais estava, que sempre se manifestava diante de qualquer situação, Pedro. Pedro viveu muitas coisas ao lado de Jesus, mas nada parecido com essa situação do texto bíblico que lemos. Até então, Pedro não tinha vivido nada tão forte, algo que realmente mexesse com a fé dele. Ele já tinha presenciado, visto, escutado de Jesus, mas ele participar ativamente de algo extraordinário, até aquele momento não. E de repente ocorre o que Pedro, eu acredito, nem esperava. Eles pegam o barco para atravessar o mar da Galileia. E quando estavam já no meio do mar, bem distante da margem do mar, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, é o que diz o texto bíblico. Todos os discípulos ficaram assustados. E logo disseram, é um fantasma. E Jesus, ao escutar aquilo, disse, não é um fantasma. Não tem mais. Ou melhor, não tenhas medo, porque sou eu. E aí Pedro, que era um dos discípulos bem extrovertido, que sempre tinha uma palavra para dizer, uma pergunta para fazer, ele sempre fazia questão de participar ativamente do que estava acontecendo. Então disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Ele queria andar sobre as águas. E então Jesus disse para ele, olha, vem. E a Bíblia diz, nos versículos que lemos, que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas ele andou pouco tempo, por um pequeno espaço, e logo a Bíblia diz que ele teve medo. E quando isso ocorreu, ele começou a afundar. E ao começar a afundar, ele pede socorro para o Senhor Jesus. Ele diz, Senhor, salva-me, ou socorre-me. E a Bíblia diz que de imediato Jesus estendeu a mão e o socorreu. Mas, como eu disse, eu quero correlacionar este texto com o momento que nós estamos vivendo. Todas as vezes que queremos viver algo diferente, é necessário também nós passarmos por situações diferentes. Geralmente é assim. A história está recheada de eventos assim. Há um escritor do nosso mundo evangélico que ele diz que se nós queremos viver um milagre, precisamos de uma situação difícil. Mas se nós queremos viver um grande milagre, necessitamos de uma situação que pareça impossível. É o que mostra a Bíblia e a história. Então, os milagres e os grandes milagres estão relacionados com essas situações. Retomando, para vivermos um milagre, precisamos de uma situação difícil. Para vivermos um grande milagre, precisamos de uma situação que pareça impossível. É o que nós encontramos aqui na Bíblia. Pedro até então não tinha vivido um grande milagre. E ele queria isso. Para tanto, ele precisava de uma situação que parecesse impossível. E andar sobre as águas parecia, como até hoje parece, impossível. Uma pessoa comum ir para o mar, para o rio e andar sobre as águas parece impossível. Era o momento que Pedro estava vivendo. E então, quando ele estava naquela situação, ele pediu para Jesus, olha, se és tu, se é o Senhor, então ordena que eu vá ter contigo, porém caminhando sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e disse, então vem. E Pedro foi. Mas ele precisava daquela situação para viver um grande milagre. Quando eu olho para o Brasil hoje, para o mundo, eu olho com otimismo, com boas expectativas. Eu acredito muito que nós estamos vivendo uma situação que demanda um grande milagre. Quando tudo isso passar, eu acredito muito que virá grandes milagres para o mundo, para a nossa nação,
para a igreja do Senhor Jesus, para você que está me assistindo, para você que está me escutando. Eu acredito muito que virá grande milagre para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque sempre foi assim. Quando nós olhamos para a história, por exemplo, a Europa, após a Primeira Grande Guerra Mundial, ela ficou estruturalmente devastada. Suas pontes, seus principais pontos, sua economia ficou praticamente falida. Mas depois desse momento, passando as duas, na Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, a Europa se levantou como uma grande potência e hoje tem a moeda mais forte do mundo, que é o euro. Vamos olhar para um espaço menor, como o Japão. O Japão, já no final da Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram 2 bombas lá, em Hiroshima e Nagasaki, e praticamente o país ficou devastado. Mas depois daquele momento, o Japão levantou-se como uma grande potência, apesar das crises que eles já viveram, mas ainda é uma grande potência. Então, ninguém recebe um milagre quando tudo está aparentemente calmo. Ninguém recebe um grande milagre quando há bonança. O grande milagre sempre vem diante de uma situação que pareça impossível. E sentir medo diante de situações que pareçam impossíveis não é sinônimo de fracasso e nem de derrota. E não significa que estamos perdendo a batalha. Porque somos humanos, somos pessoas. Pedro, ele sentiu medo quando começou a andar sobre as águas. É o que diz a Bíblia. Ele teve medo. Por isso que ele começou a afundar. Mas ele, o que fez ao sentir medo? Pediu socorro, pediu ajuda para o Senhor Jesus. E Jesus o ajudou, porque ele é o nosso grande amigo. Ele sempre está ali à disposição para nos socorrer, para nos ajudar, para estender a sua mão para nós. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, se neste momento você está sentindo medo, porque você é uma pessoa, você é um ser humano. Não há problema sentir medo. O importante é não deixarmos o medo nos paralisar. O importante é não deixar o medo nos dominar ao ponto de nos impedir de pedir ajuda para a pessoa certa. Pedro teve medo, mas diante desse fenômeno, ele pediu ajuda para a pessoa certa, que era o Senhor Jesus. Então, minha palavra para você, você está sentindo medo, não se paralise diante das demandas diárias. Há algumas coisas básicas que precisam ser feitas. Não se paralise, não se isole somente no seu quarto, sem fazer as suas necessidades que você tem, que a sua família precisa, que você precisa. Ao contrário, peça ajuda. Ajuda espiritual, que neste momento é uma necessidade muito grande. E a ajuda que nós mais precisamos, ela está junto do Senhor Jesus. Então peça, que assim como ele fez com Pedro, estendeu a mão e o ajudou, certamente ele fará com você, com a sua casa, com a sua família. Então eu quero retomar uma expressão que eu já usei várias vezes aqui. Para vivermos um grande milagre, nós precisamos de uma situação que pareça impossível. Talvez neste momento, essa seja a mensagem que o mundo está passando, que os meios de comunicação estão passando, que o nosso adversário, Satanás, o mais interessado em nos ver dominados pelo medo, ele está usando meios para nos transmitir essa mensagem. Mas não se paralise. Esse é um cenário para que haja um grande milagre. Encha seu coração de esperança, porque existem grandes milagres para você, para a sua casa e para a sua família. Eu trago essa palavra para você e também vou ministrar uma oração, acreditando que o nosso Deus, que é onipresente, está aqui, que Ele vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, através do nome do Senhor Jesus. Então, lhe convido para orar neste momento, onde você estiver. Quero que abra o seu coração para que nós oremos juntos. Senhor Jesus, nós oramos a Ti nessa oração. Eu peço que abençoe esta pessoa, esta família, esta casa, onde, através desta mensagem, tem chegado a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus.
Abençoa essa mente, esse coração, trazendo paz e ajudando-a a estar esperançosa neste momento. Em nome do Senhor Jesus.